O tema do nosso estudo de hoje é a maldição dos filhos desobedientes. Deuteronômio 27:16 diz: Maldito quem desonra seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá Amém. É uma palavra muito forte e talvez uma das mais importantes que nós podemos ouvir no nosso planeta hoje. Tantas doenças, tantas desgraças, tantos males do mundo, e nós nos perguntando por que tudo isso. Eu acho que todo cristão deveria ler Deuteronômio capítulo 28 todos os dias, manhã, tarde e noite. Eu fiz isso durante 30 dias, em uma fase difícil da minha vida, para eu compreender o que estava acontecendo comigo. Nós tentamos colocar a culpa nas outras pessoas, nós tentamos colocar a culpa em Satanás, e claro que nós vivemos em sociedade e somos influenciados por outras pessoas, somos influenciados pela genética, somos influenciados por espíritos, mas o grande culpado de tudo que ocorre na nossa vida somos nós mesmos. Deuteronômio 28 vai falar das bênçãos da obediência à palavra de Deus e das maldições que nós recebemos quando desobedecemos. E nós vamos ver que todos os sofrimentos humanos estão ali comentados de uma forma detalhada e às vezes de uma forma genérica ou resumida. E um dos grandes males, que é um dos grandes portais de bênçãos ou de maldições nas nossas vidas, é a desobediência ao quinto mandamento. Ele é tão importante que ele é comparado, ele é comentado por judeus como um mandamento que liga o céu com a terra. Ele é o único mandamento, claro que todos os mandamentos são desobediência a Deus, porque é Deus que instituiu, então desobedecer um mandamento, mesmo ligado ao próximo, é desobediência a Deus, mas ele é o único mandamento que liga os céus e a terra, porque honrar pai e mãe está relacionada com nossa vida terrena e com nossa relação com Deus, sabendo que Deus é o grande Pai. Jesus vai dizer, Pai nosso que estás nos céus. Na verdade, nosso verdadeiro Pai é Deus. Então, esse mandamento, a desobediência, ele traz grandes males, inclusive na saúde. Veja que se ele é um mandamento, está ligado à longevidade, diz honra pai e mãe para que se prolongue teus dias na terra, ele está relacionado à saúde mental e física, bênçãos financeiras e uma série de coisas. Então é importante que você ouça essa pregação com calma e aplique na sua vida e guarde esse áudio para que você possa rever e compartilhar até que crie uma mentalidade nacional da obediência a essa palavra. Então o primeiro versículo é esse: maldito quem desonra o seu pai ou sua mãe, todo o povo dirá amém. Mas você sabe o que é maldito? É alguém amaldiçoado. Para você entender alguém amaldiçoado, você tem que ler Deuteronômio 28, porque lá vai estar escritas maldições, maldições em todas as áreas da vida, doenças gravíssimas, pestes, maldições familiares, maldições em relacionamentos. É muito comum pessoas que tratam mal os pais não têm uma vida sentimental feliz. Tem pessoas que se perguntam por que eu estou sofrendo, por que ninguém me ama, por que todo mundo me trai. Às vezes a origem está aí. É uma maldição por consequências de quebra desse quinto mandamento. Claro que toda vez que eu quebro um mandamento eu tenho uma maldição, mas especificamente nesse. Tem gente que vai super mal nos negócios, mas não aplica. Eles oram, eles dizem, o Satanás está me perseguindo, as pessoas têm inveja de mim. Eles esquecem de dar uma olhada para suas atitudes. Infelizmente, as igrejas, hoje, os pregadores não apontam o pecado do povo com medo de tirar a pessoa da igreja. Querem agradar as pessoas para ficarem nos grupos, para ficarem nas igrejas. E fica uma multidão de gente debaixo de maldição e nunca vão sair, porque nem conhece que estão doentes.
É aquele doente que diz que está bem, não, eu sinto uma tontura, mas é porque eu comi algo. Ele dá uma desculpa quando na verdade tem algo grave acontecendo com ele. A primeira coisa que você tem que reconhecer que tem algo errado com você, fazer um exame de consciência, um check-up completo do seu ser e detectar o mal, e aí você tomar a medicação adequada. Então tem pessoas que estão sofrendo, passa a vida inteira saindo de um relacionamento e entrando no outro. Aí não olha para o relacionamento com seus pais. Lembre que o mandamento é: deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma mulher e serão os dois uma só carne. Se você observar esse mandamento, você vai ver que antes a pessoa estava ligada aos pais. Deixará pai e mãe e se unirá ao homem, ou seja, ela sai de uma união para outra união. Só que essa união que ela deixa com os pais, ou ele deixa com os pais, não é totalmente. Nunca estarão desligados dos pais. Estarão ligados por espírito, por genética, por aprendizado e pelo quinto mandamento que os une espiritualmente. Então é impossível você ser feliz no seu casamento com problemas paternos e maternos, é impossível. Nós vemos hoje, por exemplo, a questão da alienação parental. Alienação parental é uma síndrome que a criança desenvolve quando ela ouve a mãe falando mal do pai, ou o pai falando mal da mãe. É muito comum isso em divórcio. A criança cresce com uma série de problemas, problemas com a sexualidade, problemas, desenvolve depressão, desejo de suicídio. Às vezes uma criança, um adulto que hoje comete suicídio foi morta pelos pais na infância. Então você hoje fala isso com que seu filho pense coisas negativas a respeito do pai ou a respeito da mãe, talvez no futuro você vai matá-lo. Talvez ele vai morrer de uma obesidade, mas causada por uma depressão, que deu um distúrbio alimentar nele, e essa pessoa vai desenvolver problemas cardiovasculares e vai morrer. Mas a origem do problema está na infância. Então é perigosíssimo, porque você pode estar matando seus filhos com alienação parental. Claro que se o pai e a mãe é pedófilo, você tem que afastar a criança desses demônios. Aí a pessoa está livre do castigo do mandamento, porque existe algo maior. Porque a Bíblia diz: todo pecado é fora do corpo, mas quem se prostitui peca contra o próprio corpo. Então é um pecado gravíssimo. Então você não pode causar isso numa criança. Aí você está livre. Mas muitas pessoas debaixo de maldição financeiras, de maldições psicológicas, muita gente é atormentada a sua vida inteira por grandes males e tentando se libertar. E vai numa igreja, pede oração no grupo e diz: irmão, Satanás tomou a minha vida, eu não consigo me libertar, o inimigo, a inveja. E às vezes não é isso. Você tem que, a primeira coisa que você fazer quando você está sofrendo é olhar para você mesmo, é tirar o mal que está em você. Aí depois você tira, ora para que Deus afaste o mal que vem do próximo e que vem dos espíritos. Maldito quem desonra o seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá amém. Isso foi uma maldição lançada por uma comunidade inteira de Israel. Dividiu o povo em duas partes, um para lançar bênçãos e outro maldição. Foi um momento em que uma nação profetizou todos bênçãos e maldição, e a palavra de Deus saiu pela terra. E essa bênção e maldição está procurando as pessoas, umas para abençoar e outras para amaldiçoar. E ela sempre encontra pessoas dignas de seus próprios méritos, seja bênção ou maldição. Levítico 29 vai dizer: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, merece a morte. Isso aqui era a punição da lei, a punição física. Então esse pecado ele estava no nível dos pecados gravíssimos. Veja que tem pecados que eles são graves, mas tem pecados que são mais graves ainda. As pessoas dizem: não existe pecadinho, pecadão. Claro que tem. A Bíblia punia, por exemplo, algumas coisas. Por exemplo, o roubo era punido com a devolução de 4 ou 5 vezes mais.
Porque o roubo, só o roubo em si, ele é gravíssimo, ele leva ao inferno, porque a pessoa que rouba, ela tem uma mentalidade corrompida, e essa pessoa também pode cometer outros erros. Mas quando você isola cada fato, ele era inferior, por exemplo, ao adultério, que o adultério é um pecado contra o corpo, como já falamos, contra a outra pessoa, contra a família dela, contra Deus, então ele é gravíssimo. A punição desses pecados são gravíssimos. Então, é chamado de pecado de morte, ou seja, pecado que eram punidos com a morte por serem graves. E este é um pecado de morte, desonrar pai e mãe. Esse pecado de morte, ele é punido não só por Deus, ele é punido pelo próprio Espírito Santo. É muito comum pessoas que desobedecem pai e mãe morrerem jovens. Geralmente, no mundo do crime, aí você vê as pessoas morrendo jovens. Desobedece o pai, morre no acidente, morre por causa das drogas, morre por causa das baladas, morre por causa de assassinatos. Quantos homens e mulheres não se envolveram com pessoas erradas, más amizades? A morte está aí batendo a porta, as pessoas acham que a lei passou, e é ensinado de forma errada nas igrejas. A lei não passou, meu amigo, o que passou foram os rituais da lei. Eu estou falando aqui, eu sou assembleiano, não é coisa de adventista, não é coisa da Bíblia. O que passou foram os rituais da lei. Veja que lá em Apocalipse, Deus vai falar, ficaram de fora os cães, os adúlteros, e vai falando as mesmas coisas que estavam na lei de Moisés. Então é preciso ter um alerta nacional, as igrejas falarem disso, até porque os pastores prestarão contas das pessoas que estão em suas igrejas, e saibam disso, muitos pastores serão lançados no inferno, muitos pregadores serão lançados no inferno, porque não avisaram o povo dos seus pecados. E são culpados por doenças da humanidade, por maldições grandiosas. Provérbio 30, 11, 12 diz: há uma geração que amaldiçoa seu pai e não bendiz a sua mãe. Aqui o pecado não é só de amaldiçoar com a boca, com as atitudes, mas de não abençoar. Não é só o que você faz, é o que você deixa de fazer. Deixar de dar presente, deixar de dar carinho, deixar de ligar, deixar de cuidar, deixar de ter paciência, porque os pais com certa idade ficam chatos. Chatice normal da idade, nós sabemos, mas é a hora de você ter paciência. Manter a casa limpa, se deixar suja é desonra aos pais. Se não tiver alimento feito é desonra aos pais. Se não tiver ajuda financeira é desonra aos pais. Se não tiver proteção, desonra aos pais. Tem pessoas que gastam absurdos de dinheiro com suas próprias vidas. E às vezes os pais têm uma aposentadoriazinha, passam um aperto, às vezes quer fazer um exame e não pode, porque se tirar do alimento, fica sem alimento. Às vezes as pessoas se esforçam e compram carros, casas, e o que, que eles fazem? Final de semana aparecem na casa do pai, às vezes para comer a comida do pai, ou às vezes para trazer alguma coisinha, alguma migalha. Tem que ser o melhor, meu amigo, é hora de honrar. Quem honra dá o melhor. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. É imundícia não honrar pai e mãe. Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Longevidade. As pessoas estão indo para a academia, as pessoas estão fazendo exercício, estão tentando melhorar a alimentação, estão tentando melhorar a boa vida, meditam, ouvem música, fazem tudo, oram, mas umas vezes morre jovem. Claro que qualquer tipo de vício que você tenha é uma desonra aos seus pais. Se você usa droga, se você bebe, se você fuma, é uma desonra ao seu pai, mas tem desonras menores. Uma mulher que se prostitui, um homem que se prostitui, que tem uma vida sexual antes do casamento, é uma desonra aos pais. Ver pornografia na internet, desonra aos pais. Você tem que ver que tudo que se fosse exposto causaria prejuízo a seu pai e sua mãe, é desonra a eles.
Digamos que gravasse um vídeo seu aí, nas suas promiscuidades sexuais, roubando alguém, sendo desonesto, aplicando golpes. E isso passasse na televisão, seu pai ficaria envergonhado. Então você tem que imaginar que tudo que desonra ao pai é tudo aquele que causa dano a eles, ou vergonha a eles, ou pode causar mesmo que eles não saibam. Não precisa eles saberem que do acontecido para você desonrar, não. A desonra acontece no mundo espiritual. E a punição na longevidade, nós já falamos, morrem jovens. Está cheio de pessoas, homens e mulheres doentes, buscando a cura, vão no médico, procuram o prefeito, consulta o Google, faz de tudo e não melhora. São pessoas que buscam oração nos grupos, a gente ora, 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 nada acontece. E as pessoas ficam desconfiadas, esse pastor não é ungido, esse missionário não é ungido. Aqui não tem Deus, muda de igreja, muda de grupo, pede oração, faz campanha, não acontece nada, porque estão enganchadas nos mandamentos do Senhor. Nós sabemos que a salvação é pela fé, é dom de Deus e é graça. Mas nós sabemos que se você não obedece a Deus, você não tem a graça. É isso que é simples de entender. Se você descumpre um quinto mandamento de uma forma absurda, e tem pessoas que vivem na iniquidade, é quando a pessoa está mais nem aí para os mandamentos, essa pessoa não está salva, ela está na iniquidade, condenada ao inferno. A não ser que ela renuncie o pecado. Uma coisa ou outra, ninguém é perfeito, mas você vai parando as arestas. Poxa, muitos vão refletir e dizer, poxa, eu não sabia que não presentear meus pais, que não dar um ambiente agradável era pecado. Por exemplo, se você tem um cachorro que faz barulho, incomoda o sono do teu pai. Se você tem um filho que faz travessura na hora que seu pai está dormindo, se você assiste uma novela, um filme, uma coisa alta, incomoda o sono dos seus pais, é desonra. Eles têm a primazia. Se você deixa a louça suja, a casa suja, colocando em risco a vida dele, se você responde com ignorância, se você trata mal, se você dá atenção para todo mundo e não dá a eles, é desonra. Conheci uma pessoa que fazia o final de ano com a mãe e ficava 5 minutinhos com a mãe ali no final de ano e sumia com o namorado. Era só um faz de conta. Quando casou, deixou a mãe num lugar bem distante e ela foi ver mais o marido em outro lugar, porque ela dizia que a mãe incomodava ela. Ficava a quilômetros de distância, ia ver quase todo dia, mas sofrendo, poderia ter deixado mais próximo, que ela precisava de atenção. Tem gente que trata melhor o gato e o cachorro do que os pais. Tem gente que briga com os pais por causa do gato e do cachorro, por causa dos filhos. Hora de honrar, não causa desonra. Tem pais e mães que são maus. Essas pessoas você deve manter distância delas. Tem pessoas que são promíscuas, pedófilas, essas pessoas você não deve ter contato. Tem pessoas que não são gentis, essas pessoas você deve manter uma distância de segurança. Você teve pais que não foram bons com você, você não vai desenvolver um amor platônico por essas pessoas, não. Mas se não te causaram dano, não eram pedófilos, não eram agressivos e te espancavam, eram apenas frios com você, você não vai tratar eles mal, ainda é uma desonra. Então você vai sustentar, você vai visitar, mesmo que você não tenha um grande amor. Mas você vai fazer aquilo que lhe cabe e você vai orando, você também não precisa se culpar. Dizer, eu não amo meus pais, eu vou para o inferno. Não é assim. Se eles não plantaram o amor no seu coração, eles não vão colher. Mas você tem um compromisso diante de Deus. O seu compromisso diante de Deus com os mandamentos é independente da ação do seu próximo. Você não vai adulterar, não é por medo de ser assassinado ou do que a sociedade vai pensar, não. Você não vai adulterar porque você é servo de Deus e não adultera. Você é servo de Deus e não o desonra os pais. Em João 5:1-5 tem uma coisa perigosíssima que é pouco comentado na igreja. Alguns não comentam porque tem medo, outros não comentam porque não leem a Bíblia mesmo. Mas 1 João, que é das epístolas de João 5, diz: se alguém vir o irmão pecado,
algum irmão cometer pecado, que não é para a morte. Ore e Deus dará vida àqueles que não pecaram para a morte. Veja, João está dizendo aqui que você ora por uma pessoa, mas só se ela não tiver pecado da morte. E quais são os pecados de morte? Nós já falamos, os pecados que eram punidos com a morte. Adultério, idolatria, práticas sexuais contra a palavra de Deus e desonra o pai e a mãe. Então, se você conhece alguém que está desonrando o pai e a mãe, você não deve nem orar por essa pessoa. Se você consegue ter alguém que está em adultério, você não deve nem orar por essa pessoa. A não ser que ela seja seu filho. Qual é a oração que eu posso fazer por um adúltero, por um idólatra, por alguém que desonra o pai? A oração da conscientização. Senhor, tem misericórdia dessa alma e faça com que ela chegue ao arrependimento. É a única oração possível. Eu não posso chegar para uma pessoa que está afundada no vício e dizer, Senhor, cura essa alma, liberta. Está sendo feito muito isso nas igrejas. Não, é possível. A oração que eu posso fazer porque a oração ela é uma interferência. Eu só posso interferir na vida espiritual de alguém quando essa interferência estiver de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, a pessoa está possuída por uma força. Eu oro e repreendo a força. Mas essa pessoa ainda precisa se arrepender, porque às vezes a força maligna volta. Era o que acontecia com Saul. Davi tocava harpa, o espírito saía, mas o espírito voltava, porque não existia em Saul uma condição espiritual que mantivesse o espírito distante. É por isso que pessoas estão afundadas em doenças, em depressão e em misérias. Vão na igreja e se sente aliviado. No dia as vendas melhoram um pouquinho, mas no dia seguinte está errado, porque ele continua com o caso com a funcionária, continua traindo a mulher, continua traindo o marido, continua sendo injusto nos seus negócios, ele rouba alguém, ele vende um produto, tira o preço ali para vender mais caro, quando ele deveria ter um preço fixo. A Bíblia diz que é maldição ter dois pesos e duas medidas. Então, existem maldições na vida financeira também, por questões financeiras. Mas aqui está dizendo que você não deve orar por essas pessoas, se não é para a morte. Então, claro, a pessoa cometeu um pecado, e esse pecado não é de morte, você ora, a oração é diferente. Por isso, muitas orações não funcionam. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas essa oração do justo tem que ser feita dentro de justiça, porque quando ele ora por alguém que cometeu um pecado de morte, a oração já não é mais justa. A não ser que seja uma oração de conscientização. Senhor, tem piedade dessa alma e conscientiza ela, leva ela ao arrependimento. É oração pelas almas. Então, a primeira coisa que você deve fazer em um culto que você chama de cura, que nem precisava ter isso. Todo culto pode ser de cura, pode ser de libertação. O culto deve ser de adoração a Deus. Na adoração, os males vão embora. Mas digamos que você vai fazer uma oração com alguém por cura, mental ou física. A primeira coisa que você tem que fazer é aplicar os mandamentos. É uma autoanálise. Dizer, olha, se você está doente, você tem um colesterol alto. Então, o que você tem aí? Ah, eu como muita gordura, eu como muita massa. Ah, então você precisa cortar a massa e cortar a gordura. E às vezes você resolve o problema do colesterol. É isso que você faz com medicamento. O pastor, o pregador, ele é um médico de almas. Ele vai aplicar a dieta espiritual. Vai dizer, você está debaixo dessa doença, mas você está com conflito com os seus pais. Então você precisa resolver o conflito dos seus pais. E às vezes quando a pessoa fica em paz com os pais, os demônios vão embora. A prova financeira vai embora, a doença sai. É muito comum isso acontecer. A pessoa está com câncer gravíssimo, aí ela resolve problemas com os pais, o câncer perde a força, porque às vezes tem a energia que mantinha a doença, a energia que mantinha o problema psicológico, a energia que mantinha a maldição na vida dessa pessoa familiar era de origem pecaminosa. Você tira o pecado, você tira a força. Se você desliga um aparelho da tomada, ele não funciona. É isso que você tem que fazer, desligar da tomada do pecado. Tem pessoas que têm conflito com os filhos. Os filhos estão fazendo eles sofrerem. Isso aqui é um lado, é
É o outro lado da moeda. Então, a pessoa está sofrendo, dizendo, meus filhos me humilham, meus filhos me abandonaram, meus filhos são maus comigo. Mas às vezes isso é só colheita do que você fez com seus pais. Tem que ter essa outra análise, que às vezes é colheita. Às vezes o que os teus filhos estão fazendo de mal com você, o desprezo, o abandono, a falta de atenção, as palavras duras foram você que plantou com seus pais e agora está colhendo dos seus filhos. É uma outra versão da história, então agora é hora de orar por eles e Senhor, tome eles em tuas mãos e não deixa que eles também fiquem nesse erro para que eles não colham com os filhos dele. E isso é o que chamam de maldição hereditária. Não é porque Deus castiga e fica em gerações, não, é porque uma coisa é consequência da outra. Você é mal com seus pais, seus filhos serão mal com vocês, os filhos deles serão mal com ele. Isso perdura por gerações. E o que faz agora? Agora é hora de perdoar os seus filhos. Você dizer, Senhor, isso que eu estou colhendo eu plantei, então me perdoa. E ora por eles e quebra esse laço do inimigo. Repreende esse demônio da tua casa, da tua vida. E aí vai haver paz, a paz mínima. Porque tem gente que às vezes magoa os filhos a vida inteira, magoa os pais, magoa os filhos. Aí quando os filhos crescem e magoam eles, eles ficam magoados e querem ir para a igreja orar para que os filhos amem eles incondicionalmente. Não, meu querido, minha querida, tem cuidado, existem limites humanos nas coisas. Por que você escreve com a mão direita? Porque você passou a vida inteira escrevendo com a mão direita ou com a esquerda. E agora na vida adulta você tenta escrever com a outra mão, você não consegue, porque existe um fluxo nervoso, um fluxo de informação, uma quantidade de neurônios e fluxos nervosos e ligações neuronais a respeito daquela mão, daquele pé que você utiliza, daquele olho, é maior do que do outro, por tempo, experiência e contato. O pai que nunca amou o filho, a mãe que nunca amou os filhos, magoou eles para a vida inteira. Por mais que eles entendam que devem respeito a você, o contato emocional vai ser reduzido, porque não tem estímulo. Às vezes, nesse caso, o que você consegue é ter bons relacionamentos, visitas, às vezes como amigos. E vai crescendo o sentimento. Ah, Deus pode fazer por milagre a mudança. Claro que Deus pode fazer, mas geralmente não é o que faz. Porque às vezes é preciso que aquilo esteja na sua memória para que você entenda que existem consequências. Mas Deus pode fazer milagre. Quando Deus fez o cego que nascença ver, ele mexeu nessas conexões. Ele fez com que acontecesse um milagre maior ali. Não foi nem liberar o olho da pessoa, foi fazer com que conexões que só são feitas na infância, são feitas no instante, Deus pode curar. Mas se não curar, saiba que o bom relacionamento que você tem com os filhos e com os pais já é o suficiente. Lembrando que você tem responsabilidade com os mandamentos, mesmo independente do como o seu próximo age com você. E outra responsabilidade que entra a responsabilidade de perdoar. Então, existem orações que nem devem ser feitas. Veja que é complicado isso. Porque não é orações que não são atendidas. Tem orações que Deus não atende. Mas essas orações Deus nem quer que você faça. Oração por alguém que cometeu o pecado de morte. Oração que você pode fazer por alguém que comete pecado de morte é oração da misericórdia, dizer, Senhor, leva essa alma ao arrependimento. Talvez seja essa oração que você tem que fazer pelos seus filhos, pelos seus pais, Senhor, leva essa alma ao arrependimento. E cura depois, por isso que Jesus disse que vendo não veio, ouvindo não ouve, não entende com o coração e não são curados, porque querem ouvir uma coisa que não é do seu tempo, querem uma oração de cura, quando deveriam ouvir uma oração de arrependimento, querem uma palavra de motivação, quando deviam ouvir primeiro a palavra de correção. Por isso que os cultos mais importantes de uma igreja é o culto de doutrina e ensinamento, porque quando você ensina alguém a se libertar dos pecados, você está ensinando a pessoa a prosperar financeiramente, a prosperar emocionalmente, porque quando você se livra das origens dos problemas, você acabou com os problemas. Quando você vê uma casa pegando fogo, o botijão de gás pegando fogo, você tapa ali o botijão de gás e o fogo acaba, porque não tem combustível.
Quando você vê um incêndio que você cobre com um pano ali, você acaba o quê? O oxigênio, não tem incêndio. Quando você mexe no combustível ou no comburente, você não tem incêndio. Quando você mexe na faísca, não tem incêndio, mas você pode acender uma faísca. Se não tiver combustível, não tem incêndio. É isso que você tem que fazer, acabar com o combustível das maldições, que é o pecado. Quando você acaba com isso nas igrejas, você acaba e a igreja se torna abençoada. Quando se prega a doutrina na igreja, você abençoa essa igreja financeiramente, você abençoa emocionalmente, você abençoa espiritualmente. Igreja que tem doutrina, tem casamentos, tem prosperidade, tem saúde. Eu viajei para um certo lugar e fiquei impressionado. No Pará, um povoado isolado da cidade, um lugar de muito pecado. Era tanto pecado que, emendado com a igreja Assembleia de Deus, tinha uma casa de prostituição, parede com parede. Prostituição para tudo que é lado, droga para tudo que é lado. Mas o povo santo, os crentes santos, você entrava na igreja, você chegava nos lugares em santidade. O povo unido, santo, santo, santo. Era incrível dizer como pode. No meio de um lugar pecaminoso desse, uma igreja em santidade, não era só uma, era todas as igrejas da cidade. Claro que tem ali os fracos em todas as igrejas, mas nós estamos falando de um modo geral. Eu fiquei impressionado, mas isso é o que é doutrina na igreja. Quando tem doutrina, o povo prospera, o dízimo aumenta, a paz nos lares, os casamentos restaurados e a conversão em massa. Mas os pastores ficam com medo de pregar doutrina, com medo do povo sair da igreja. Aí eles pioram a igreja, porque aí o povo começa a pecar, o povo começa a ficar amaldiçoado e o povo começa a sair da igreja. Não prega doutrina para o povo não sair da igreja e acaba expulsando o povo da igreja por falta de doutrina. Doutrina é a palavra, ela cura, ela salva, ela liberta. Onde ela está o Espírito Santo de Deus. Você pode ver que quando era pregado a palavra, o Espírito Santo descia sobre o centurião. Aonde tinha pregação de palavra, tem a presença do Espírito Santo. E onde tem o Espírito Santo, tem libertação. Hoje você precisa ser liberto. Você precisa se relacionar melhor. Você precisa se corrigir e entender que não pode pecar contra os pais. A não ser que você teve pais pedófilos ou foi espancado na infância, você deve manter a distância de segurança. Do contrário, você está em pecado. Precisa se arrepender para você começar a sonhar com uma libertação em outra área. Receba a palavra e compartilhe muito. Compartilhe nos seus grupos familiares, de trabalho, no privado das pessoas, no grupo da sua igreja. Faça essa palavra circular. Daqui uns dias compartilhe novamente, para que isso seja colocado uma consciência nacional. E você vai ver os frutos dessa palavra, porque pastores vão repetir essa palavra, os pregadores vão pregar sobre esse assunto. E aí você vai criar uma consciência nacional de pecado e você vai ver relacionamentos mudarem, crimes diminuírem, famílias restauradas, vidas mudadas. Compartilha, compartilha e compartilha no nome de Jesus. Amém, amém.